você vive coisas no seu passado, das quais você não acredita que Jesus tem competência para resolver agora, porque você queria que ele tivesse operado antes. Porque sua oração foi antes, seu pedido foi antes, sua campanha foi antes. Tem gente que está hoje aqui e está dizendo, eu vim terminar para 2020, porque em 2019 não precisa mais. Eu esperava antes. Uma fé no passado é uma fé que não resolve absolutamente nada. Marta tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, que ela crê até no passado. Só que fé no passado não resolve nada. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Camila, será que eu faço isso de vez em quando? Tem gente que está fazendo isso até hoje. Se eu tivesse conhecido Jesus antes. Se eu tivesse casado com fulano primeiro. Se eu tivesse aceitado aquela oportunidade. Se eu não tivesse perdido isso ou aquilo. Se fulano não tivesse me deixado. Se eu não tivesse engravidado tão cedo. Se eu não tivesse ficado mãe solteira. Se eu tivesse concluído a faculdade. Só que Jesus está ali agora, Marta. Mas Marta só conjuga a fé no passado, porque Marta crê tanto que crê até no passado. Mano, você pode ter a maior fé do mundo, mas se você conjugar ela no tempo errado, não vai acontecer, por mais que você creia. Preste atenção. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que eu tenho visto as pessoas fazerem no último tempo, eu tenho visto elas acharem que Deus precisa da fé delas para ter poder de realizar coisas. Preste atenção. Deus não precisa da minha fé para absolutamente nada. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer coisas. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Deus continua. Se eu creio, Deus é. Quando eu não creio, Deus continua. Se eu acredito, Deus faz. Quando eu não acredito, Deus continua na vida de outra pessoa. Mas faz. Porque a minha fé não respalda quem Deus é. Não, Camila, não. Por que não? Porque Deus não depende da minha fé para nada. Isso fica provado na palavra de Deus, gente. Eu não vim aqui lançar filosofia barata, não. Gênesis capítulo de número 1. O autor da carta aos Hebreus vai deixar claro que tudo aquilo que existe, ele diz, não é prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Então, para ter uma fé verdadeira, primeiro você precisa ter uma palavra genuína, a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você não conjuga a fé no lugar errado. Vamos de novo lá para Gênesis 1. Olha o que o texto vai dizer. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus. O Espírito é de quem? Vem, gente, o Espírito é de quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De novo, o Espírito é de quem? Não é do Satanás, não? Não está lá em trevas, mas não é não? Não, o Espírito de se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Aonde? Aonde estava no limbo, em trevas, em meio ao caos de uma irrealidade que não funcionava, que não existia, absolutamente no meio do nada. Mas o Espírito de Deus estava ali. Primeira verdade, o Espírito de Deus pode se mover aonde Ele quiser, por mais densas que sejam as trevas que estão lá. Mas a segunda realidade só será tão forte se você entender. Essa primeira realidade só será tão forte se você entender a segunda. Qual? É o Espírito de Deus que se move lá. Move lá, mas não faz nada. Move lá, mas não executa nada. Move lá, mas não cria nada. E então, nós vamos ver o poder criacionista de Deus em Gênesis 1. Quando a narrativa textual diz assim, e disse Deus. Aí vai vir palavra. Aí vem palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Agora, para a gente entender a linha de raciocínio que Deus quer estartar dentro de nós nesta noite. Aonde há a manifestação de fé em Gênesis capítulo de número 1? Quem foi que disse quando ele disse haja luz? Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse em Gênesis 1, tá ligado? Não. O texto é claro, tudo que existe não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua. Camila, você está dizendo que eu não preciso de fé? Antes seja você o herege, não eu. Não é isso que eu estou dizendo, não.
O que eu estou dizendo é que você tem que inverter a ordem de prioridade. Você acha que tem que dar fé para Deus, ter poder de fazer. Só que Deus tem poder de fazer desde Gênesis 1, sem você crer, sem você nem existir. Camila, então o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada, mas a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Então eu creio. Para a gente entender, Gênesis 1. Deus trabalha com fé para operar lá? Não. Deus trabalha com palavra. Gênesis 1, Deus trabalha com fé para operar lá? Deus trabalha com? É eu que preciso de fé para crer que o Deus de Gênesis 1 é o meu Deus. É eu que preciso de fé para crer que tudo que existe e está diante de mim foi feito pelo poder da sua palavra. Então eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse uma coisa abstrata. Eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa que anda por aí. Eu tenho que entender, meu irmão, que quem tem uma palavra tem tudo, mesmo que ainda não apareça nada. E a minha fé vai fazer manifestar o quê? Aquilo que já existe. Alabai, Joia, Sérgia. Só falta aparecer. Sacode alguém aí, diga: quem precisa de fé é você. Quem precisa de fé é você. Crendo ou não crendo, Deus é. Crendo ou não crendo, Deus faz. Crendo ou não crendo, Deus pode. Mas por que eu tenho fé? Porque quando eu creio, é na minha vida que Ele faz. É o endereço da minha casa que Ele escolhe. É o ministério que Ele levanta. Oh, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que não adianta dizer que eu tenho fé e alocá-la, alojá-la, conjugá-la no tempo errado. Eu preciso colocá-la no tempo certo. Por isso essa inspiração de Marta nessa noite, para o Senhor nos elucidar. Veja bem, a palavra de Deus não volta vazia. Vai, faz aquilo que lhe apraz. Eu já disse aqui mais de 4 vezes. Jesus já decidiu ressuscitar Lázaro. E está escrito aqui no texto. Ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Ele não depende dos discípulos para isso. Ele não precisa de Marta para isso. Mas ele não chega lá sem levar ninguém. Ele vai catando todo mundo no caminho. Ele vai animando todo mundo no caminho. Camilo, o que você está dizendo? Jesus está dizendo: quando eu libero uma palavra para fazer, eu não preciso de você para... Mas eu quero você envolvido. Eu quero que você participe daquilo que eu já decidi fazer. Eu quero que você espere comigo, se alegre comigo, promova comigo, chore comigo, cante comigo. Aí quando ele chega, ele está ali na hora. Mas Marta conjuga a esperança que ela tinha de que ele estivesse antes. E diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ele está ali agora. E às vezes a gente não percebe o que Jesus está disposto a fazer agora, porque só quer conversar com ele o que ele não fez antes. Jesus trouxe alguém aqui para dizer: ei, eu tenho tantas coisas para fazer na sua vida agora, mas eu não estou conseguindo conjugar o meu milagre no tempo presente. Porque quando você ora a mim, você só fala do que eu não fiz antes. Quando você busca a mim, você só fala das suas frustrações de antes. Você precisa entender uma coisa nessa noite, meu irmão: nada do que Jesus deixou de fazer antes, ou nada do que você tenha vivido antes, impede ele de fazer o que ele está para fazer agora. Por isso ele te... Pegue na mão de alguém aí. Eu estou sentindo graça de Deus. Julgo de falta de entendimento vai cair por terra nessa noite. Oh, pegue na mão desse crente, levanta lá em cima. Levanta lá em cima com a sua mão. Sacode essa pessoa. Diga para ela: o que ele não fez antes não muda. O que ele quer fazer agora. Quem pode celebrar com esse irmão aquilo que Jesus está pronto para fazer já? Oh, glória! Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia! A gente está preso numa fé do passado. A gente está aqui agora falando do que ele não fez antes. A gente está aqui agora com um anzol tentando resgatar o que queria ter vivido antes. A gente só quer falar com o Deus da restituição e deixa de viver momentos maravilhosos com o Deus da compensação. Querendo pegar só o que está lá. Só que olha o que Jesus faz.
Jesus anima a fé de Marta. Camila, Jesus precisa de mim para alguma coisa? Para nada. Mas te trouxe nesse culto porque quer que você participe daquilo que ele já decidiu fazer. Oh, aleluia. Aí Jesus anima a fé de Marta, gente. Jesus olha para Marta e disse assim: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. É para animar a fé, não é? É ou não é? Aí Marta diz assim: eu sei. Um pouco mais abaixo você vai ver a conotação muito similar, que poderia ser substituída no grego por eu creio. Ou seja, a fé ela tem ou não tem? Só que está depositando no tempo errado, está conjugando no verbo errado, está investindo e está colocando expectativa no tempo errado. Ele olha para ela animando e diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, poderia ter substituído por eu creio naquele grande dia. Olha o que Marta vai fazer. Ela pega a fé que estava alojada no passado e dispara direto para o futuro. Naquele último dia. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga é comigo. Tira a fé do passado e joga lá no futuro. Camila, por que você disse é comigo? Porque é com a gente faz isso. Quem tem de Deus aqui uma palavra, quem recebeu de Deus aqui uma promessa, quem está debaixo de algo da parte de Deus, se eu chegasse para você aqui agora, nesse culto como estou, e dissesse assim: por favor, traga-me aqui agora uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Diga para mim aqui agora uma promessa que Deus te fez e você espera. Obrigatoriamente, todas as pessoas que estão aqui teriam que acessar uma memória do seu. Porque tudo que Deus falou que vai fazer sobre mim está na memória, está na lembrança do meu. Então, obrigatoriamente, se eu chegasse aqui e dissesse: me diga aí, o que é que Deus disse que vai fazer? Você teria que acessar uma memória do seu passado. Mas isso não nos deixaria deprimidos, não nos deixaria inconsoláveis, porque tudo que eu registro acerca do que Deus me falou no meu passado sempre me projeta para o futuro. Sim ou não? Sim ou não? Se você lembrar de uma promessa, você vai se lembrar ou da palavra ou de um profeta dizendo: eu vou fazer. Como disse Jesus acerca de Lázaro. Sim ou não? Te projeta para o seu futuro. O problema é que a gente faz essa transição muito rápido. E a gente anula um tempo que está entre passado e futuro, chamado? A gente quer receber o cumprimento da promessa sem ser participante do que Deus deseja fazer entre o passado e o futuro. Só que Deus não vai desprezar aquilo que está no meio, porque no meio está justamente o presente. E por que eu não posso conjugar uma fé no passado? Porque eu não mudo nada no passado. Por mais fé que eu tenha, fé no passado não resolve. E fé no futuro, anulando o presente, também não. Por que não, Camila? Porque nós não temos acesso àquilo que ainda há de vir. A única maneira de construir, modificar ou direcionar alguma coisa no futuro não é indo no futuro, é trabalhando no... Vai ouvindo aí? Ai, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Camila, por quê? Porque Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: eu te trouxe aqui para te mostrar que eu sou o Deus do já. Eu te trouxe aqui para te mostrar que eu sou o Deus do presente. Vai ouvindo aí? No meio está o presente. Então no meio estou eu. Nunca parou para pensar que passado chamamos de passado, futuro chamamos de futuro. Agora aquilo que está diante de nós todo dia foi dado o nome de... Porque é uma dádiva. Está no meio. Então vamos lá. Quando eu lembro de alguma coisa que Deus falou para mim, acesso a memória do meu. Mas aí descanso, porque lembro que Deus me projeta para o... E não quero fazer nada no meio. Porque é Deus que falou que vai fazer. E é Deus que vai cumprir. Só que eu estou no meio. Então, se eu tenho de Deus uma palavra no passado, e se ela fala sobre uma realização no futuro, eu preciso saber me comportar no... Nunca parou para pensar por que aquele que é fiel para te prometer o que te prometeu, também é fiel para cumprir o que te disse, mas ainda não fez? Nunca parou para pensar o porquê? Porque ele te tirou do passado, te lança para o futuro, mas no meio está você. E no meio você é o... Vai entender rasgado, porque eu vou falar abertamente agora. O Senhor está dizendo: quando eu te entrego uma palavra, não permito com que o passado interfira no que eu vou fazer. E tenho o poder de realizar o que você ainda não vê. Agora, para que isto aconteça, você tem que decidir. Se estando no presente, você vai ser a ponte que liga ou o abismo.
que separa as duas. Olhe para alguém aí, porque eu sinto de Deus uma atmosfera profética de confronto da nossa vida. Olhe para alguém aí agora e diga: e aí? Não, você ficou sem graça. Olhe para alguém e diga: e aí? Você é ponte ou é abismo? Quem é ponte, diga para Deus: por isso que eu vim, Senhor. Eu vim aqui porque eu quero ser a ponte que une. Eu vim aqui porque eu quero participar do que o Senhor disse que vai fazer. Oh, catuca umas 3 pessoas aí, diga: seja ponte, seja ponte, seja ponte, seja ponte, seja instrumento que conduz, seja instrumento de cumprimento, seja instrumento de fé, seja instrumento de realidade, seja ponte. Oh, aí o que Jesus vai fazer? Primeiro ele resgata a fé de Marta do passado, depois ele resgata a fé de Marta do futuro, porque Marta crê, mas está crendo nas coisas erradas, no tempo errado. E fé é o tipo de coisa que só funciona se estiver no lugar. Se tu estivesse, aí ele tira de lá: Marta, vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, naquele grande dia. Aí ele tira de lá e laça para cá. A única pessoa dentro desse contexto que tem poder de conjugar sua própria vida, passado, presente e futuro, é Jesus. Ele olha para ela e ele diz assim para ela, na terceira tentativa: Marta, eu sou. Quem entende de verbo já está adorando. Por quê? Jesus é a única pessoa, pastor Adilton, que poderia chegar para Marta e dizer assim: eu fui a ressurreição e a vida. Poderia, Camila? Poderia. Poderia, porque a palavra de Deus diz que o cordeiro já estava preparado. Cordeiro é tipologia de sacrifício. Então, a gente sabe que Deus não chama as coisas como serão, mas Ele já chama agora como são, porque Deus não vê o que será, Deus já vê como, mesmo que não seja. Então Ele poderia dizer, e não faz essa cara não, vem comigo, que eu estou contando com a tua inteligência. Ele olha para Marta e Ele diz: Marta, Ele poderia dizer: eu fui, porque se o cordeiro está preparado antes da queda do homem, ele já tinha sido entregue para o sacrifício muito antes da cruz chegar, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não conjuga dizendo eu fui, porque ele respeita o limite alabastúria de Marta. Ele não diz para ela, mesmo podendo, eu fui a ressurreição e a vida. Ele também poderia, como evidência do Calvário, que ainda se seguiria mais à frente, ter conjugado no futuro se quisesse. Ele poderia ter dito: Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Porque como disse Tiago e como disse João, ele é o único, ele é o mesmo. Ontem, hoje, ele pode conjugar no tempo que ele quiser. Mas ele, podendo dizer eu fui, podendo dizer eu serei, ele olha para ela. Por quê? Porque Marta não tem passado, nem tem controle de futuro. Mas Marta tem uma coisa: tempo presente. Mas Camila, no tempo presente tem morte, mas no tempo presente tem Cristo. Camila, mas no tempo presente tem luto, mas no tempo presente tem salvação. Camila, mas no tempo presente tem dívida, mas no tempo presente tem provedor. Camila, mas eu não conhecia Jesus em 2017, mas Ele está neste culto no teu 2019. Ele olha para ela e não diz eu fui. Ele olha para ela e não diz eu serei. Ele olha para ela, conjuga comigo, igreja, e diz eu sou. Aleluia! Você tem que aprender a conjugar a fé do jeito certo, menino. Pare de querer mexer num tempo que não te pertence. Passado não te pertence. Crendo ou não crendo, no passado você não muda. Pare de mexer no que não te cabe. Tem gente aqui com gastrite nervosa. E se eu fosse a médica da noite, diria: causa ansiedade, você come o futuro. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Mas Jesus está desatando tanto jugo, tanto jugo, tanto jugo, tanto jugo, que tem gente que vai chegar em casa hoje e alguém vai perguntar como é que foi o culto, foi bom? E aí Deus vai fazer alguma coisa no final do ano? Não, Deus vai fazer alguma coisa essa noite, meu filho. Deus vai fazer alguma coisa agora. Quem acredita reage agora.
Reage agora. Não adianta chegar em casa e reagir depois. Ah, porque a palavra foi boa. Foi bom? Então reage agora. Executa agora, acredita agora. Manifesta agora. Ele diz para Marta: Marta, eu sou. Oh, dá um glória aí para eu fazer uma coisa meio feia, mas eu tenho que fazer. Me ajuda, crente. Ele olha para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que creu, aquele que crerá, aquele que crê em mim. Quando? Ontem? Quando? Amanhã? Hoje não. Aquele que crê em mim. Agora, hoje, já, ainda que esteja morto, há 4 dias, há 20 dias, meu irmão podia estar em estado de decomposição. Se crê em mim hoje, não importa o que eu não fiz antes, não importa o que eu vou fazer depois. Se crê em mim hoje, fica ligado no que eu vou fazer agora. Fica ligado em como eu vou restaurar tua família agora. Ah, Camila, mas eu sou fruto de um isso, de um aquilo. Jesus está dizendo: esquece do que você não viveu antes. Te prepara para o que eu vou fazer agora. Oh! Ele olha para ela e conjuga o mesmo verbo que ele sempre conjuga, no mesmo tempo verbal que ele sempre conjuga. Ele chegou para Abraão, Gênesis 12, e ele disse: Abraão, eu sou. 400 anos mais tarde, ele chega na sarça, queima diante de Moisés, e ele diz: Moisés, diga ao povo que eu... E você tá aí com essa cara de crente de museu. Ah, porque Deus fazia. Ah, porque na vigília do irmão fulano. Ô, meu irmão, vem pra cá amanhã no dia 13 e bota a tua fé em execução aqui agora.